Outro recurso que eu trouxe para mostrar para vocês é o soroban. O soroban é um recurso muito utilizado na matemática quando se trabalha a matemática com os cegos. Ele consiste basicamente como se fosse um ábaco, tá? Só que no formato brasileiro ele apresenta um sistema emborrachado por trás das contas que propicia maior dificuldade para o deslizamento das contas, porque como o cego não enxerga, essas contas elas têm que ficarem bem marcadas para que não confunda o deficiente visual na hora da realização dos cálculos. Então, isso foi uma adaptação, né, do ábaco japonês para que os deficientes visuais pudessem utilizar esse recurso para calcular. Como é que se utiliza então o soroban? O soroban, parecido com o ábaco, ele possui a organização das contas em unidades, dezenas e centenas. E existe aqui no meio deste retângulo, deste instrumento, separações de classes por tracinhos que também são percebidas através do tato pelo deficiente visual. A cada tracinho corresponde a uma mudança de classe. Então aqui nós temos a classe das unidades da direita para a esquerda. Aqui nós temos a classe da unidade de milhar, dos milhares. Então aqui na primeira coluna nós temos a unidade, na segunda nós temos a dezena, na terceira nós temos a centena. Seguindo, passando para outra classe dos milhares, nós temos a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. Se nós quisermos, por exemplo, registrarmos no soroban o número 2, por exemplo, nós vamos subir duas contas, duas bolinhas. 1, 2. Na carreirinha da unidade, porque nós só estamos registrando duas unidades. Outra coisa que diferencia do ábaco original, que todos conhecem, é que nós, nessa carreira aqui de cima, nessa fileira aqui de cima, serve para nós anotarmos, por exemplo, o número 5. Se nós quisermos registrar o número 5, nós vamos descer uma bolinha para o centro do retângulo, para o centro do soroban. Se nós descermos outra bolinha, agora na fileira, na coluna das dezenas, agora nós temos o número 55. Ou seja, 5 na coluna da dezena e 5 na coluna da unidade. Então, se nós quisermos agora registrar, por exemplo, o número 7. O número 7 nós precisamos do 5, 6, 7. Está registrado o número 7 no soroban. Nós temos que prestar atenção sempre quando nós estamos trabalhando com o nosso aluno deficiente visual, que quando nós terminamos as anotações, eles têm que observar sempre se o soroban está zerado, apagado, ou seja, as bolinhas têm que estarem todas aqui para baixo e acima dessa linha do meio, que separa as classes, eles têm que estar todas alinhadas lá na parte de cima, para que o deficiente não se confunda na hora de fazer a próxima conta. E agora, se nós quisermos registrar o número 18, por exemplo, nós vamos registrar 8 na coluna das unidades, então 5, 6, 7, 8. E 1 na coluna das dezenas. E aí nós temos o registro do número 18. Como nós já terminamos, vamos limpar o soroban e apagar todas as anotações.
Se nós quisermos registrar agora, por exemplo, o número 132, então nós temos 2 na unidade, 3 na dezena e uma centena, 132. Agora, vou mostrar para vocês um exemplo de como nós podemos realizar a soma no Soroban. Digamos que a gente queira somar, por exemplo, 2 mais 7. Então, primeiro nós registramos o 2. E agora, nós vamos registrar o 7 em cima dessa anotação. 5, 6, 7. Quanto ficou o resultado? 5, 6, 7, 8, 9. Então, 2 mais 7 é 9. Esta é a forma mais universal de aplicação, né, no Soroban. Porém, o professor, dependendo do aluno que tem, pode fazer algumas outras estratégias durante a utilização do Soroban, pode propor outras estratégias para o seu aluno. Por exemplo, alunos que não apresentam só a deficiência visual, mas que têm um outro comprometimento, por exemplo, uma deficiência intelectual, e por isso tem mais dificuldade de compreensão, de fazer atividades mentais muito superficiais, muito complexas, a gente sugere que o aluno possa fazer a anotação de uma parcela aqui no canto direito do Soroban e ele pode anotar a outra parcela no canto esquerdo do Soroban. E aí não apagar as parcelas para poder fazer o resultado, no caso o cálculo, e assim obter a soma. Agora vou propor outro cálculo. 11, né? 1 na dezena e 1 na unidade. E agora mais 8, 8 unidades. Então, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos agora 1 na dezena e 9 na unidade. Então, nós temos o número 19. E este é o resultado da nossa soma. 11 mais 8, 19. Viram como tem que se ter uma extrema atenção para o posicionamento? Qualquer erro dá a conta totalmente errada. Então, o aluno tem que ter muita atenção e o professor também tem que estar atento para ver se o aluno está anotando corretamente as contas no Soroban, para que a conta possa ser executada de forma correta e assim ter um resultado satisfatório. E se nós quisermos fazer agora uma subtração? Só para vocês terem uma ideia. Se nós quisermos fazer 8 menos 3, então nós vamos anotar o 8, 5, 6, 7, 8. E aí, se nós quisermos subtrair, ou seja, retirar 3, é simples. Nós só vamos retirar 1, 2, 3. Qual foi o nosso resultado? 5. Então, 8 menos 3 é 5. Um outro cálculo para finalizarmos essa parte do Soroban. 24 menos 13, por exemplo. 24 menos 13. Então, eu tiro 3 na unidade e 1 na dezena. Qual foi o resultado que obtivemos? O 11. Então, assim, é um recurso que exige muita atenção, porém, que causa uma grande facilidade para que o deficiente visual compreenda o mecanismo da adição, da subtração, da divisão, da multiplicação. E serve até para alunos videntes. Por quê? Porque trabalha bastante essa questão da unidade, da dezena, da centena, né? Da questão das quantidades.